Maravilha. Mayara, pode começar a gravar, por favor. Hoje é descobrimento, hoje é alguma coisa do Brasil, né? Descobrimento é o quê? 22 de Ah, abril? é verdade, 22 de abril é descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Eu saí do primário tem muitos anos, mas não esqueci. Mayara, pode gravar já, por favor. Tá gravando, já está gravando? Tá. Ah, que maravilha. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje é dia 22 de abril, como nós acabamos de falar, dia do descobrimento do Brasil. E a gente começa a nossa aula, era para a gente ter tido ontem, mas como ontem foi feriado, a gente transmitiu para hoje, dia 22, quinta-feira. Muito bem. Eu, antes de começar, conversar com vocês sobre o assunto de hoje, eu ia pedir para vocês me ajudarem a fazer uma retrospectiva dos assuntos relacionados ao verbo que nós vimos. Quem gostaria de falar um assunto que nós vimos, né? Quem abriu o microfone para falar, não fala todos, senão rouba a chance de alguém outro falar. Quem que lembra um assunto que a gente viu sobre os verbos? Contem aí para mim. Das frases que nós lemos anteriormente? Sobre os tempos verbais, sobre os assuntos relacionados ao verbo. Quais foram os que a gente já viu? A gente viu o passado, né? E... A gente viu passado, presente perfeito. Passado simples, é isso? E o gerúndio. A gente só viu um passado só. É o passado simples. Exatamente, o passado simples. Vimos o gerúndio, muito bom. Vamos ver se vocês vão lembrar de um quarto aí. Não, tem mais um. A forma infinitiva, né? Ele é especial, sei lá. Isso, a gente viu o presente do verbo to be, muito bom. A gente viu, como a Beatriz falou, o infinitivo. Então, olha, só para a gente colocar nos grupos aqui. A gente viu do grupo 1, o verbo to be, a gente viu ele no presente. Do grupo 2, que são todos os outros verbos, a gente viu presente e passado. E vimos, claro, o infinitivo das duas formas. O infinitivo do verbo to be, que é verbo to be, né? To be, simplesmente. E depois os outros também, todos. E vimos também o gerúndio, né? O presente contínuo, aquelas ações que estão acontecendo. Ou seja, o gerúndio, aqueles verbos terminados em ando, endo, indo, que no inglês a gente coloca os verbos terminados em ing. Doing, walking, dancing, loving, traveling, etc. Muito bem. Dentro desse contexto, o que está faltando no verbo to be? Vocês conseguem identificar? Futuro. Ok, não, mas assim, comparando o que a gente já viu um com o outro. No verbo to be? Presente, passado. Presente, passado. A gente viu o passado, muito bem, Ilse. No verbo to be, a gente não viu o passado ainda. A gente viu o passado nos verbos, todo nos outros grupos, né? Que é do grupo 2, aqueles grupos que não mudam. Porque o que acontece? No verbo, nesse grupo 2, dos verbos que são estáticos, que eles não mudam, eles acompanham sempre o verbo auxiliar, que foi o que a gente aprendeu. O verbo auxiliar do passado, nesse caso, é o did, que às vezes ele vira ed ou somente d no final do verbo. E ele aparece quando é pergunta, quando é negativa. Já no grupo 1, o que acontece? O verbo to be, ele não vai ser acompanhado de um outro verbo para demonstrar que ele está no passado. O que vai acontecer com ele? Ele vai mudar, ele vai flexionar. Ou seja, ele vai ter algumas variações com o seu tempo, né? Uma outra palavra, e ele vai variar de acordo com a pessoa. Que nós vamos ver isso agora. Vamos ver lá aqui no nosso slide e a gente vai estudando passo a passo de como construir o passado do verbo to be, tá certo? Deu para entender a estrutura até aqui, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá. Um segundinho. Vamos lá. Primeiro, a gente tem o verbo to be,
no passado que se diz was. Was. Ou seja, a palavra was é o verbo to be. Lembrando, o que é o verbo to be? É o verbo ser e o verbo estar. Então, eu estava, ele estava, ela estava, ou o cachorro, a coisa estava. A gente vai usar was. O que essas 4 palavrinhas elas têm em comum? Elas são singular. Elas são singular. Mas daí vocês vão me perguntar assim, o you é igual, né? Por exemplo, o you do plural e o you do singular, eles são iguais. Então, por isso que ele pula de casa, tá bom? A gente vai considerar o you no singular como plural. Não sei se ficou muito confuso essa parte, mas o you, a gente vai usar uma outra palavrinha. Então, no singular, o I, o he, o she e o it, a gente vai usar was. I was, he was, she was, it was. Was, em tradução, significa fui, estava. Ele é o passado do velho conhecido I am, ou seja, eu sou um viajante. I am a traveler. Eu fui um viajante. I was a traveler. Eu sou professor. I am a teacher. Eu fui um professor. Daqui a alguns anos eu vou contar para os meus amigos. Tem alguns microfones ligados aí, pessoal. Daqui a alguns anos eu vou contar para os meus amigos que eu fui um professor de inglês, para os meus grupos de viajante. Não tem problema. E eu vou contar para eles assim: I was a teacher. Eu fui um professor. Certo? Então, I was. Ele, o meu amigo, foi um dançarino. A dancer. Dançarino. He was a dancer. Ok? Elvis Presley foi um cantor muito famoso. Elvis Presley was a famous singer. Ele foi. Mas ainda ele continua sendo, eu posso falar. Elvis Presley é um cantor famoso. Ele continua sendo famoso. Mas só para vocês entenderem um contexto do passado. Eu fui, ele foi, ele estava, eu estava. É uma coisa que já aconteceu, tá bom? Beleza. Somente usado para o singular, ou seja, para uma pessoa ou coisa, como a gente viu aí. Pro eu, pro ele, pro ela e pro coisa, né? O cachorro, tá bom? Vamos lá, vou passar aqui o slide. Exemplo. I was a good student. I was a good student. Eu fui um bom estudante. Eu vou falar eu encontrei a amiga da Dirce, né, na rua, daí numa conversa tal, eu vi que eu falei para a amiga dela que ela fazia curso de inglês comigo. A amiga dela perguntou: ela foi uma boa estudante? Ela foi empenhada? Daí eu falo para ela assim, ó: She was a good student. Ela foi uma boa estudante. She was. Ok? Também pode ser usado na segunda pessoa do singular, he ou she, né? Que nem a gente já deu o exemplo. She was a good student. She was my girlfriend. Esse é um assunto delicado, né? Falar de ex aqui não dá. Então, she was my girlfriend. Vamos pular essa daqui. Eu não vou dar exemplos para não colocar eu em maus lençóis, que isso aí está gravado. Ai, que bobeira, gente. Vamos lá. Mas eu posso falar que eu tive uma aula com alguém, com uma pessoa, com um amigo meu, e eu posso falar que ele foi meu professor. He was my teacher. He was my teacher. Ok? Então, sempre no passado. Coisas que aconteceram e já se concluíam. Ou seja, ela foi minha namorada, ela não é mais. She was, acabou. Esse. Ok? Vamos lá. Pode ser usado para significar algo. That was my first dog. That was my first dog. Esse that poderia ser substituído por it. It was my first dog. Ele foi
meu primeiro cachorro. Tá bom? Ou, no caso aí, that, este. Grilo. Demonstra... Oi. O this aí, o this é isso? Aonde a senhora está perguntando? Porque aí tem o that was, né? Este Isso. foi. Este foi. O that, ele pode ser também aquele, aquela? Não, né? Aquele ou aquela. Eu acho que sim, acho que não tem uma palavra específica para aquele ou aquela. E o this? Não pode usar o this aí? É isso, isso? O this e o that, a gente vai ter as mesmas diferenças, é que agora eu não vou saber explicar para a senhora. Não, tudo bem, tudo bem. Tem aquela coisa do português de estar perto, demonstrativo ou não. Sei, Mas sei. o this é isso. Ah, tá. Não isto. Ah, tá. Certo? Daí, Desculpa. qual que foi, em qual caso a gente vai usar cada um? Daí tem aquelas regrinhas do próprio português, de quando está próximo, quando eu estou falando de uma coisa que está longe de mim. Enfim, que eu posso me esclarecer depois e trazer isso. Não, já ficou claro. Aquela é demonstrativo, que a gente vai aprender. Esse, aquele, esses, aqueles, são demonstrativos. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, mas ali, como eu estava explicando do passado, that was, it was, é a mesma coisa. My first dog, meu primeiro cachorro. Então, was, para demonstrar coisas do passado, ok? Para as palavras do singular. Eu, ele, ela e it. Para o tu, para o você, tanto no singular como no plural, a gente vai usar uma outra palavrinha que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ver se é o próximo slide. Murilo, só para tirar uma dúvida, o he, she, é terceira pessoa ou segunda? O he, she, it é a terceira pessoa do singular. Ah, tá, ali tá como segunda. Também pode ser usado... De fato, tá escrito errado. É terceira pessoa. A segunda pessoa é o tu e o vós. No caso, no inglês, a gente só tem o you singular e o you plural. Mas é terceira pessoa, tá bom? A gente escreveu errado ali. Perfeito? Vamos lá. Obrigado pela observação, Dirce. Vamos lá. A mesma coisa que a gente já viu nos outros verbos acontece no passado. Quando eu vou fazer uma pergunta, o verbo ele troca de lugar. Ou seja, no presente afirmativo de qualquer verbo, o do vai para o começo. No passado, o did vai para o começo, para antes do sujeito. No verbo to be, no presente, I am a teacher. Eu sou um professor. Am I a teacher? O am vai para o começo da frase. No passado, mesmo esquema. Tá, gente? Mesmo esquema para todos. Ela foi minha primeira professora? Ou seja, was she my first teacher? Was she my first teacher? Ela foi a minha primeira professora? Uma pergunta. Se eu estiver afirmando, quem que gostaria de afirmar essa frase para mim? Ela foi minha primeira professora. Como que eu posso falar isso? Pode falar, Maria Helena. She was my first teacher. Exatamente. She was my first teacher. Simples assim, né? Quando é pergunta, o was vai antes do she. Quando é afirmação, ele vai depois do she. Simples assim, tá bom? Lembra que em inglês, se a gente relaciona com a matemática, vai antes, vai depois, esse mais esse, é bem parecido, tá bom? Vamos lá. E em casos negativos, acontece a mesma coisa. Eu vou acrescentar o not, que aqui nesse caso, ele já está numa forma contraída, ó. Ele não era um bom jogador. He wasn't a good player. He wasn't a good player. Murilo, o que significa wasn't? Wasn't significa was mais not. Ou seja, ele não era um bom jogador. He was not a good player. Perfeito, pessoal? He wasn't a good player. He was not a good player. Tá bom? Então, recapitulando. Was para o why
para o he, para o she e para o it. Sem segredos aqui, quando é afirmativa, o verbo vai depois do sujeito. Quando é interrogativa, mesma coisa que a gente já está acostumado. Inverte com o sujeito. E quando é negativa, acrescenta o not. Tá bom? E tem a forma contraída. Wasn't. Repitam na casa de vocês. Wasn't. 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 Isso. Muito bem. Lembrando que isso aqui é só para o eu, para o ele, para o ela e para o coisa, para o cachorro, para a coisa. Uma informação importante, pessoal. A gente nunca vai ter junto, numa mesma frase, o was e o did, ou o do. Por exemplo, eu vou querer falar I did not a good player. Não existe. Porque o was, ele já é de um outro grupo. Ele não precisa de auxiliar. Então, ele já é passado por si só. Eu não preciso de uma segunda palavrinha para poder falar que ele está no passado. Então, he was did ou he did was não existe, tá bom? O was já indica que é passado. Não preciso colocar um verbo auxiliar, uma outra palavra para falar que é passado, tá bom? O was já é passado e não acompanha mais nenhuma palavrinha, tá certo? Joinha na tela para mim, para ver que vocês estão acompanhando comigo. Show de bola. Gostei de ver. Perfeito. Encerrado essa primeira parte aqui, vamos ver o plural. Mayara, quer tomar o plural? Tá, a internet está ok aí? Posso passar para você ou continua aqui? Você que sabe, acho que agora foi. Mas se você quiser continuar, fica a seu critério. Já está com o fio da meada. Tá. Eu vou continuar, então, para a gente seguir na mesma divisão. A gente viu que o I, o he, o she e o it, ele usa was. Todos os outros usam a palavra were. Agora eu vou ver se eu falei certinho. Mayara, falei certo? Were. Were, isso. Às vezes a gente confunde com where, né? De lugar. É were. Isso, de lugar. Eu sou louco para confundir, falar where. Were. Lembra que a gente viu aquelas questions, aquelas palavras de pergunta? Tem a palavra de lugar. Onde? Where. Então, não é where com E aberto, é o com fechado. Were, ok? A versão plural do was, do verbo to be no passado, é were. Então, será sempre usado para significar mais pessoas ou coisas. Quando no presente, usamos are. Então, por exemplo, you are a good teacher. Você é um bom professor. Você foi um bom professor. You were a good teacher. Percebam que aqui está no singular, mas eu poderia usar no plural e seria a mesma coisa. Vocês foram bons professores. You were a good teachers. Não sei se teachers vai para o plural, mas para vocês entenderem tanto que o you singular ou o you plural, ele vai usar were, tá bom? Como que eu vou entender? Pelo contexto, tá bom? Para quem que eu estiver falando, tá? Então, o they, eles, o you, tanto no singular como no plural, vocês ou você, e o we, somos nós, para falar o verbo to be no passado, nós usamos were. Então, quantas palavrinhas são o verbo to be no passado? Somente duas. Was e were. A gente vai colocar na tabelinha depois e vocês vão visualizar certinho como que é dividido, tá bom? Vamos lá para alguns exemplos. They were in New York. Eles estavam em New York. They were in New York. Quem que poderia falar para mim? Eu estava em New York. Quem que pode abrir o microfone e falar eu estava em New York? Eu posso. Dirce, vamos lá. I was in New York. I was in New York. Perfeito. Então, só para vocês verem a diferença. Eles estavam em New York. They were in New York. Eu estava em New York. Nossa, que chique, hein? Não vejo a hora de falar isso na minha vida. Meu sonho é um dia conhecer lá. Mas um dia eu vou conseguir falar, ó. Desculpa, gente, eu não vim para esse compromisso porque eu estava em Nova York.
Eu vou falar em inglês ainda. I was in New York. Tá bom? Então, para vocês entenderem aí a diferença. Você foi meu melhor amigo. Né? Amigos se conheceram, mas o tempo passou, eles romperam e estavam ali naquela discussão, naquela conversa profunda, e um fala para o outro assim, com muita veracidade. You were my best friend. Você foi meu melhor amigo. Não é mais. Acabou aqui a nossa amizade. Eu tô tendo uma aula de teatro aqui, né? Uma novela das 8. Você foi o meu melhor amigo. You were my best friend. Ok? Passado. Se eu quiser falar, quem consegue abrir para mim o microfone e falar, você é meu melhor amigo? You, posso? Pode. You, no presente. No presente? Você é meu melhor amigo. You are my best friend. Show. Okay. You are my best friend. No presente. No passado, you were my best friend. You are, você é. You were, você foi. Ok? You were the best girl I knew. Olha que chique essa frase, né? Então, né, um casal se conheceu, eles estão ali conversando, eles estão apaixonados e ele fala para a moça que ele está apaixonado. You were the best girl I knew. Você foi a melhor garota, a melhor moça, a melhor menina que eu conheci. You were the best girl I knew. Ok? Beleza? Você foi passado. Were. You were. Vamos lá. Quando vai acontecer as perguntas? Mesmo esquema, pessoal. Opa, passei o slide sem querer. Mesmo esquema. O verbo conjugado vai para o começo da frase. Eles estavam em Tóquio? Were they in Tóquio? Were they in Tóquio? Ok? Eles estavam em Tóquio? Se eu quiser afirmar, sim, eles estavam em Tóquio. Yes, they were in Tóquio. Eles estavam em Tóquio. Perfeito? Eu vou transformar as frases ali de cima em perguntas. Eles estavam em Nova York. They were in New York. Agora eu vou perguntar. Eles estavam em Nova York? Were they in New York? Were they? Isso, were they, exatamente. Isso, tem alguém aí repetindo certinho comigo, ó. Were they in New York? Tem problema não, pode repetir. Agora, a segunda. You were my best friend. You were my best friend. Quem estava com o microfone aberto, pode trocar, transformar em pergunta essa frase para mim. Vamos lá. Were you my best friend? Não. Isso. É isso mesmo. Tá certo. A única coisa é que não é where. É isso. Não pode ser o aberto. Tem que ser were. Were you my best friend? Isso. Were you my best friend? Você foi meu melhor amigo. Uhum. Tá duvidando da índole do amigo. Você foi meu melhor amigo. Muito bem, gente. You were the best girl I knew. Eu estou afirmando, você foi a melhor garota que eu conheci. Agora eu vou perguntar. Were you the best girl I knew? Were you the best girl I knew? Você foi a melhor garota que eu conheci. Certo? Muito bem. Mesmo sistema, a gente vai usar no negativo, na negativa. Nós vamos acrescentar somente o not ao verbo to be. Não precisa acrescentar nenhuma outra coisa. Quando negativo, adicionamos o not à frente do were ou a abreviação N''T. They weren't here. Eles não estavam aqui. Repitam na casa de vocês comigo.
They weren't. They weren't. Isso. They weren't here. Eles não estavam aqui. Ok? Ou weren't significa, né? O que é were, weren't? É a palavra were mais a negativa, que é o not. Como pronuncia? Weren't? Isso. A senhora falou certinho. Weren't. Obrigada. Weren't. Muito bom. Weren't significa were mais a palavra negativa not. They were not here. Eles não estavam aqui. Perfeito, pessoal? Um voluntário para colocar uma das frases que tem nesse slide na negativa. Ali, uma de cima. Quem que poderia? Vamos lá, Maria Helena. Tentativa é o que nós precisamos. They weren't in New York. Isso. They weren't in New York. Na forma contraída. Na forma sem contrair, como ficaria? They were not in New York. Isso. They were not in New York. Isso, perfeito. Foi certinho. Parabéns. Vou voltar aqui, ó, com um slide. Quem que poderia transformar uma dessas palavras aqui na negativa? Fala eu e o nome para eu saber quem é. Eu, Beatriz, posso? Quem mais falou depois da Beatriz? Eu, Isoilda. Eu vou passar para a Isoilda, Beatriz, que a senhora já comentou uma conosco, tá bom? Depois sim, a gente volta. Tudo bem. Porque você perguntou quem, eu achei que era aleatório hoje. Não tem problema. Vai lá, Isoilda, escolha uma frase e coloca ela na negativa. I was not a good student. Ah, meu Deus, a senhora escolheu essa daí. I was not a good student. Perfeito, mas isso não é verdade. Eu sei que todos vocês são bons estudantes. Muito bom. I was not. E na forma contraída, como ficaria? Wasn't. I wasn't a good student. Isso, I wasn't a good student. Isso, student. Perfeito, parabéns. Algum voluntário mais para a gente transformar numa outra frase, essas daqui de baixo? Se não tiver ninguém, pode fazer, Beatriz. Alguém? Posso ser? Pode ser. Ok. She wasn't my girlfriend. Isso. She wasn't my girlfriend. She was not my girlfriend. Isso. She was not my girlfriend. Perfeito. Muito bom. Girlfriend. É uma palavrinha meio difícil, a gente vai acostumando com ela, sem problema. Então, pessoal, só recapitulando para a gente gravar bem isso daqui, porque assim, em várias escolas ficam no verbo to be anos e anos, né? Ai, para entender, para não sei o que, tá. Aqui a gente vai falar hoje, porque vocês vão sair daqui entendendo, vocês estão entendendo? Então, ó, pro I, pro he, pro she e pro it, o passado do verbo to be é was, ok? Para o they, para o you, para o we, o passado do verbo to be é were. Simples assim. Para perguntar, o verbo vai para o começo da frase. Para negar, acrescenta o not. Ok? Olha que simples. Pelo amor de Deus, nós somos muito bom. Vamos lá. Seguindo aqui, para a nossa tabelinha, aqui dá para vocês visualizarem bem toda essa distribuição dos temas que a gente viu. Olha só. Affirmative form. I was loving. You were loving. He, she, it was loving. We were loving. You were loving. They were loving. Agora a forma negativa contraída. I wasn't loving. You weren't loving. He, she, it wasn't loving. He weren't loving. You weren't loving. They weren't loving. Ok? Forma interrogativa. O que acontece na forma interrogativa? O verbo vai para antes do sujeito.
Perfeito. Was I loving? Were you loving? Was he, she, it loving? Were we loving? Were you loving? Were they loving? Ok? Perguntas. Essa frase aqui, lembrando que o loving é o verbo love, verbo amar, na sua forma contínua, amando. Então, eu estava amando, você estava amando, ela, ele, a coisa estava amando, nós estávamos amando, você estava amando, eles estavam amando, tá bom? Eu não estava amando e eu estava amando, tá bom? E sobre isso, sobre isso, a gente tem aqui um exemplo, né? Esse quadro aqui, aliás, antes de passar para um quadro, vamos fazer um exercício aqui com uma pessoa. Quem poderia ser o voluntário aí para fazer esse exercício comigo, de bater a tabela de um verbo? Vamos lá. Eu posso. Eu posso. Quem que é? Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena, escolhe algum verbo que você lembre dele, né? Que você saiba como ele é em inglês e o que ele significa. Like. Like. Gostar. Gostar. Like. Gostar. Exato. Mayara, o gerúndio do like é liking? Liking, gostando. Ok, perfeito. Então, Maria Helena, coloca a primeira tabela usando o liking, por favor. I was liking, you were liking, he, she, it was liking, we were liking, you were liking, they were liking. Isso, muito bom. Esse exercício é por quê? Porque é um exercício para o nosso cérebro. A gente está vendo uma palavra, falando uma outra e lembrando da pronúncia principal, que é o verbo to be, né? Aqui, o like é só um adendo. O importante eu achei para nós ótimo, porque você viu que mesmo eu olhando, eu enrosquei. Então, é um ótimo treino. É um ótimo Exatamente. treino. Mais um voluntário, pessoal. Sei, Isabel. Maravilha, Isabel. Vamos colocar na negativa. Você pode falar na forma contraída, wasn't e weren't, ou se você quiser separar, was not ou were not, você pode, tá bom? Fica à vontade. Mas primeiro... Like também? Não, escolhe um verbo que você sabe e que lembre o significado dele. Nossa, play. Play. Isso, to play, verbo jogar, verbo tocar. Tocar. Tá ótimo. Vamos lá. Pode começar. Posso começar? I wasn't playing. You weren't playing. He wasn't playing. She wasn't playing. It wasn't playing. We weren't playing. Weren't playing. You weren't playing. They weren't playing. Isso, não sei se muito eu falei bom. certo, playing. Tá, é isso mesmo, playing. Ele só não fala continua. Ele só continua um pouquinho no final. Playing. Tá. Isso mesmo. Vamos lá, muito bem. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Mais um voluntário para a gente fazer a interrogativa. O interrogativo. Eu, Anália. Eu, Anália. Vamos lá, Anália. Escolha um verbo. To eat. Eat. Perfeito. Comer. O gerúndio do verbo comer. Eating. Eating. Perfeito. Pode fazer as perguntas. Was I eating? Were you eating? Was he, she, it eating? Were we eating? Were you eating? Were they eating? Isso. A única coisa é só sobre a pronúncia. Were. Were they eating? Were. Were they eating? Isso, perfeito. Muito bom.
O que a gente fez agora é um exercício de juntar dois conhecimentos que nós já temos. Olha que interessante. A gente aprendeu hoje o passado e estamos aqui empregando o presente contínuo. Ou seja, eu estava comendo, eu estava andando, eu estava cozinhando, eu estava tocando, né? Então, eu estava tocando. Coisas que, né, já aconteceram, eu estou narrando. Ah, eu estava andando na rua quando? Eu estava indo ao mercado quando? Né? Então, nesse sentido, tá? Que é o verbo do simple past, o verbo to be no passado, com o presente contínuo, tá bom? Vamos lá, ó. Simple past, a gente já viu isso. Aqui, ok. Ah, não, é importante colocar essa observação aqui, perdão. Só para a gente ver as diferenças, né? Por exemplo, eu corri na maratona. I run in marathon. Acho que é assim marathon que fala. I run in the marathon. Eu não estava correndo na maratona, ok? Eu corri. É uma coisa que aconteceu, certo? Vocês conseguem identificar essa diferença? Eu estava correndo do que eu corri. Eu corri a maratona. É uma ação concluída, acabada, começada no passado e terminava no passado. Se eu falar eu estava correndo, ela dá, né, continuidade a alguma coisa que está acontecendo. Por isso que fala past continuous. Uma coisa que estava acontecendo, mas que vai entrar alguma outra coisa que vai de uma outra sentença. Por exemplo, eu estava correndo quando aconteceu um acidente. Eu estava dirigindo quando alguém me pediu dinheiro na rua. Eu estava dirigindo quando eu vi um acidente, né? Enfim. Então, só para vocês entenderem essas duas coisas, tá bom? Então, os exemplos aí, ó. You run in the marathon. Você correu na maratona. You did not run in the marathon. Você não correu na maratona. Perguntando, did you run in the marathon? Você correu na maratona? Perfeito, pessoal? Show. Aqui a gente tem o passado contínuo, que ele vai usar o passado que a gente aprendeu hoje com o verbo no gerúndio, com o contínuo. Então, ó, you were running in the marathon. Você estava correndo na maratona. You were not running in the marathon. Você não estava correndo na maratona. Were you running in the marathon? Você estava correndo na maratona. Deu para diferenciar essas duas coisas, pessoal? Uma coisa que é o verbo no passado. Eu corri. Eu andei. I walked. Eu corri. I ran. Perfeito? Eu estava correndo. I was running. Eu estava andando. I was walking. Eu estava viajando. I was traveling. Ok? Joia na tela para mim, pessoal? Vocês entenderam? Maravilha. E aqui, esse assunto a gente vai deixar para a semana que vem, para a gente não colocar um assunto novo na aula de hoje, tá bom? Eu não tinha preparado uma imersão, olha, a gente conseguiu fazer em menos tempo do que eu calculei. Então, a gente vai continuar fazendo exercícios de fixação dessa matéria, tá bom, pessoal? Eu vou só recapitular com vocês que agora, né, eu vou voltar aqui naquele primeiro slide. Aqui, ó, a gente já aprendeu, então, presente e passado do verbo to be, presente e passado dos outros verbos, ok? A gente viu como pergunta em cada uma dessas. A gente viu o infinitivo de cada uma dessas. Agora, entrou um novo passado, que é aquele passado com o contínuo, né, com os verbos no gerúndio. Então, a gente está meio que equilibrado nas duas realidades de grupos de verbos, tá bom? Tanto no verbo to be, a gente já sabe ele tanto no presente como no passado. E a gente já sabe os outros grupos, o segundo grupo, né, todos os outros, tanto no presente
como no passado. Perfeito? Maravilha. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal, rapidinho, aquela lista de verbos que a gente utilizou para poder fazer uns exercícios, tá bom? Um segundinho. Eu tenho aqui. Verbos. Tá aqui. Vou compartilhar com vocês. E já preciso de um voluntário que estude comigo agora. Vamos lá. Cadê os meus voluntários? Tudo. E vocês estão desanimados hoje, gente? Pode ser Irene, do Murilo. Oba, Irene, maravilha, Irene. Perfeito, Irene. O exercício vai ser o seguinte. Eu quero que você escolha um verbo, coloque ele no passado mesmo, o verbo no passado. Eu vou fazer um exemplo para você entender, tá bom? Tá. E depois o passado contínuo, tá bom? Usando o verbo que você escolher. Então, por exemplo, eu vou usar o verbo drink. Drink. Não, drive. 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 O passado de drive é drove, né, Mayara? Drove. Isso. Eu escolhi um irregular, mas você pode escolher qual você quiser, tá bom? Tá bem. Vamos lá. Eu dirigi, coisas no passado. Eu dirigi meu carro. I drove my car. Passado contínuo. Eu estava dirigindo meu carro. I was driving my car. Perfeito? Ok. Então, coloca no passado e depois no passado contínuo. Deixa eu diminuir aqui para aparecer mais verbos. Ixi. Acho que assim dá. Pode escolher um, ou se não tiver daqui, Irene, pode escolher o verbo que você achar legal, tá bom? Ok. Então eu coloquei para facilitar. Vou escolher o verbo to cook. Ok. Então, I cooked the dinner. No gerúndio agora, no passado Contínuo. simples, né? Contínuo. I was cooking the dinner. Muito bem. Eu cozinhei o jantar. Eu estava cozinhando o jantar. Muito bom. Pode fazer mais um. Vamos fazer o verbo to travel. Ai, Ok. nervo, né? Vamos ver se torna realidade. Então, I traveled last year. I was Perfeito. traveling last year. Muito bom. Eu viajei o ano passado, no último ano, o ano passado, né? Tanto faz. Ou eu estava viajando o ano passado. Consegue colocar alguma dessas na negativa? Pode ser o passado contínuo mesmo. Eu não estava viajando o ano passado. Ok. Então, I wasn't traveling last year. Isso, tá certinho. I wasn't traveling last year. Eu não estava viajando. Agora pergunta para mim. Você estava viajando? Was I traveling last year? Você perguntou, eu estava viajando. Pode perguntar você mesmo, com então, you. Ok. Então, se fosse você, era were, né? Isso, Were muito you, bem. então. Was I traveling last year? Na verdade, o was ele vai com o eu, tá? Daí tenta fazer com a palavra usando o você. Você, tá. Você estava... Isso. Were you traveling last year? Muito bem, Irene. Parabéns. Gostei de ver. Show de bola. Vamos para mais um voluntário para a gente fixar esse assunto. Olha, a gente está misturando, pessoal, vários assuntos que a gente viu. A gente está colocando o verbo do segundo grupo no passado, está usando o verbo to be no passado, o presente contínuo e alguns complementos. Que orgulho de vocês. Vamos lá. Posso fazer, Murilo? Eu participei hoje, mas se puder, eu vou de novo. Pode ir, Dirce. Pode escolher o seu verbo dessa listinha ou fazer algum que você lembre que não está aqui, não tem problema. Vou fazer do forget. Forget.
Passado? Passado. I forgot your name. I forgot your name. Perfeito. E Agora, no passado contínuo. Eu estava esquecendo o seu nome, vai. I was forgetting your name. Isso, I was forgetting your name. Forgetting Perfeito, your name. perfeito. Faz uma negativa agora. No passado contínuo, usando o was e o verbo no gerúndio, mas na negativa. I wasn't forgetting your name. Perfeito. Agora muda para o we. Nós estávamos esquecendo o seu nome. We forgot your name. We were forgetting your name. Isso, muito bom. We were forgetting your name. Tá certinho. Ó, o you, o pronome. O were, o verbo to be no passado. Forgetting, o verbo forget no gerúndio. E o complemento, your name. Nós estávamos esquecendo seu nome. Muito bem. Escolhe mais um verbo. To eat. To eat. Perfeito. Comer. É a pronúncia? É ate. Então, Maiara me corrija se estiver errado, mas acho que o passado do eat é ate. Ate mesmo, certinho. I ate sandwich last night. Ok. I ate sandwich last O night. contínuo agora, passado contínuo. I was eating sandwich last night. Muito bom. Agora fala, você estava comendo sanduíche na última noite. You were eating sandwich last night. Isso. You were eating sandwich last night. Perfeito. Agora faz uma negativa. Você não estava comendo sanduíche na última noite. You weren't eating sandwich last night. You weren't eating sandwich last night. Perfeito. Perfeito. Muito bom, Dirce. Parabéns e muito obrigado pela participação. Pessoal, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu gostaria que alguém que não participou da aula de hoje tentasse fazer comigo, assim, sem medo de errar mesmo, não tem problema. Vamos lá. Eu e o microfone aberto. Vai. 1. 2. Um de cada vez. Será que é só a gente? Nós que estamos? Tem mais gente, né, Murilo? Tem bastante gente aqui. Aí então eu vou desligar o Rita, meu, tchau. Rita, você abriu o microfone, Rita, que eu vi aqui. Tá, pode ser. Show de bola. Oba. Vamos lá, Rita. Pode escolher o seu verbo. Pode sit. ser daqui da lista ou algum outro. Sit. Pode sit. Ok, sit é sentar. É isso, sit, sentar. set, né? É set Isso. no passado. Set. I sat in... Peraí, por quê? I sat in the place. No lugar. Yesterday. Isso. Esse place, você quer falar lugar mesmo ou praça? Eu queria praça, não lembrei. Praça é square? Acho que tá certo, square. Square. Okay? Então, I sat in square yesterday. Isso. In the square yesterday. In the square. Isso. Agora, eu estava sentando na praça ontem. I was sitting in the square yesterday. Muito bom, gostei. Agora, vamos colocar eles. Eles estavam sentando na praça ontem. They were sitting
in the square yesterday. Muito bom, muito bom. Parabéns, Rita. Transforma esse daí numa pergunta, consegue? Eles estavam sentando na praça ontem? Were they sitting in the square yesterday? Perfeito, show, maravilha. Adorei. Quer escolher mais um verbo? Cada pessoa aqui desse exercício fez com 2 verbos. Pode escolher mais um. Deixa eu ver mais um aqui. To call. Call, to call. Chamar, ligar. Perfeito. O passado dele é regular, é called. Called, tá. We called my friends in the last week. Ok. I called my friends last week. Last week. Ok, perfeito. Agora, você falou com we, né? We. Nós. Então fala, nós estávamos ligando aos nossos amigos na última semana. We were calling my friends last week. Last week. Acho que a única coisa que eu não tinha percebido em vez de my, our friends, our friends, nossos amigos. Nossos, ok. Isso. Então, essa é muito bom, gostei dessa frase. Agora só faz a negativa dela. Nós não estávamos ligando para os nossos amigos na última semana. We weren't calling our friends last week. Perfeito, maravilhoso, Rita, parabéns. Eu vou encerrar aqui a lista de verbos, tá bom, pessoal? E chamar aqui a gente para conversar aqui. Agora eu vejo todo mundo. Pessoal, eu gostei muito da participação de vocês hoje, só que eu vou fazer um alerta aqui. Olha, não é um puxão de orelha, prestem atenção, hein? Que esses momentos de troca, de abrir o microfone e de ouvir vocês, ele é muito importante. Tanto para nós, para mim e para a Mayara, claro que a gente fica sabendo como é que vocês estão e tudo mais. Mas é principalmente para vocês se soltarem, arriscarem. O exercício de arriscar, de sair daquela que a gente chama, né, do que está confortável para mim, é muito importante no aprendizado, né? Porque você está se lançando a um idioma novo. Só que é aquilo que eu falei, a gente não pode ficar tocando o pé na beirinha, né, na água ali. Não, a gente quer vocês dentro da água. Então, tentem, né? Quem não abriu o microfone para fazer as tentativas, nas próximas vezes, se preparem. Ai, Murilo, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, Não importa. Nós estamos aqui aprendendo, eu estou aprendendo, se vocês botarem reparo, muitas coisas eu pergunto para a Mayara, né, quando eu não sei, e eu sou sincero em falar que eu não tenho vergonha de perguntar aqui, eu que deveria saber. Então, a gente está aprendendo. Então, o aprendizado ele vai se construindo. Então, a gente precisa se arriscar, precisa tentar, precisa não precisa ter medo, precisa se arriscar mesmo, tá bom? Quem tentou e errou já acertou muito, tá bom? Aquele que tenta e erra já acerta. Por quê? Porque traz um aprendizado, traz uma tentativa, tira a gente da gente mesmo, né? Só traz coisa boa quando a gente tenta. E superar esses medos, eles fazem com que a gente cresça, né? Então, não tenham medo mesmo de tentar nas próximas. A gente vai ter mais momentos de listen and speak, por exemplo. Não sei se vocês perceberam, faz algumas semanas que a gente está colocando, né, vocês para participarem das aulas da quarta-feira. Então, são todos esses momentos para vocês se soltarem, falarem, arriscarem mesmo, tá bom? Então, façam, né, esse exercício de se colocar, né, para se arriscar, para errar mesmo, né? Não tem problema, tá bom? Obrigado, muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje. Eu acho que a gente fecha aí um tema do passado que ele é muito importante e às vezes a gente leva semanas e semanas para entender, mas pelo que eu vi, eu acho que vocês já pegaram aí o condutor desse assunto. Então eu fico muito feliz. Espero que vocês também estejam felizes aí com o progresso de vocês, com o que vocês estão aprendendo, colocando em prática.
A pronúncia de vocês é notória, que vem melhorando, a Mayara pode comprovar. Enfim, então, parabéns, né? Muito obrigado por essa aula e desejo aí os parabéns mais uma vez para vocês terem aí conseguido progredir bastante com a gente, tá bom? Eu me despeço por aqui. Parabéns, pessoal. Imagina. E a gente vai encerrar a nossa gravação e a gente segue com os comentários. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Pronto.